Shalom, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e as obras de suas mãos. Esse mês de maio nós vamos estar lendo com toda a igreja. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo nesta manhã, nesse dia, a estar junto conosco lendo o livro de Atos. E como nós vamos estar lendo o livro de Atos, eu vou estar ministrando algumas palavras, algumas ministrações de acordo com o que está em cada capítulo, né? E hoje eu quero ler uma porção aqui do capítulo de número 1 e compartilhar com você essa palavra que pode não só abençoar a sua vida, mas também dar um start, abrir o seu entendimento a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. E eu escolhi um texto aqui que está no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo de número 2 em diante, que diz assim: até o dia em que foi recebido em cima nos céus, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. Amém? Sobe aí. O que eu quero que você entenda aqui é que esse livro de Atos, ele começa com esse entendimento da ressurreição de Cristo. Ele traz um entendimento de que Jesus ele morreu e ressuscitou. E ele se apresentou com provas infalíveis durante 40 dias aos discípulos falando sobre o reino de Deus. Então aqui nós precisamos ter consciência de pelo menos 3 coisas. Cristo cumpriu o seu propósito de morrer numa cruz. Cristo cumpriu a Escritura quando ele morreu na cruz. E quando ele cumpriu essa Escritura, ele também cumpriu porque ele ressuscitou ao 3º dia. Agora, há uma grande polêmica sobre isso em algumas pessoas, que Jesus ressuscitou. A Bíblia diz aqui, o autor de Atos, ele diz, olha, ele ressuscitou e ele se apresentou com provas infalíveis depois de ressuscitado, 40 dias diante dos seus discípulos. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Não tenha mais dúvidas sobre a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou e ele está vivo. Glória a Deus por isso. A outra coisa muito importante que aqui nós precisamos entender é que ele fala algo interessante, que ele diz assim, olha, versículo 2, ele diz assim, e dado mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram. Né? Jesus deixou comando, Jesus deixou mandamentos, Jesus deixou uma direção para a igreja. Nós não podemos andar de qualquer jeito. Nós precisamos andar direcionados por aquilo que o Senhor Jesus deixou para que nós pudéssemos andar. É o que nós chamamos de a doutrina dos apóstolos. É como nós caminhamos pela nossa doutrina de fé, caminhamos com Jesus. Nós não podemos caminhar baseados naquilo que nós pensamos, nós precisamos caminhar baseados no que a Bíblia diz. O nosso compêndio doutrinário é a palavra de Deus. E isso é importante. E o livro de Atos ele nos dá esse entendimento de que quando nós andamos na doutrina do Senhor Jesus, deixada pelo Senhor Jesus aos seus apóstolos, nós vamos viver uma vida de milagres e sinais, e nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas também ele fala aqui, em terceiro e último lugar, porque o propósito é liberar uma palavra, ainda que rápida, mas que possa gerar no seu coração um despertar para o agir de Deus na sua vida. Ele diz assim, olha, e por eles, por um espaço de maneira de 40 dias, versículo 3, falando a respeito do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu o propósito dele na terra, morrendo e ressuscitando, deixando os seus ensinamentos, deixando uma direção pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que nós pudéssemos chegar ao reino dos céus. A cruz tem um propósito que é nos levar ao reino dos céus. Ele está falando do reino de Deus. Não só o reino de Deus é que nós vamos viver após a nossa morte aqui do nosso corpo, mas que nós vamos viver a eternidade com Cristo no céu, mas também do reino de Deus, como ele fala no livro de Mateus 6, 9, que venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Nós precisamos compreender que Jesus ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou, ele trouxe de forma, 40 dias esteve conosco de forma infalível, mostrando que estava ressuscitado aos seus discípulos. Ele deu mandamentos aos seus discípulos e ele falava do reino de Deus, porque Jesus quer que nós possamos viver o seu reino aqui na terra.
Não sei como está no seu coração esses dias, mas eu quero encorajar você a ler esse texto. E existem tantas coisas, só no capítulo 1, que nós poderíamos passar dias falando sobre esse capítulo, mas eu quero que você compreenda que Deus ele tem um propósito de lhe lembrar de que Ele cumpriu o seu chamado aqui na terra, de que Ele ressuscitou e de que Ele deixou mandamentos para nós e de que Ele tem um reino para nós. E esse reino não está ali, não está acolá, esse reino está dentro de nós. E esse reino é para onde nós vamos. Então nós precisamos entender isso. Eu quero deixar nesse dia essa palavra. Creia, porque o Senhor está fazendo algo sobrenatural sobre nossas vidas e você vai viver um tempo extraordinário na presença de Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e que essa palavra cresça no seu coração. Vamos ler juntos o livro de Atos e nós vamos avançar em milagres e poder em nome do Senhor Jesus.